Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na primavera de 1999, a comunidade de Southport, no Reino Unido, ficou dividida em dois grupos. A mídia e a televisão estavam repletas de inúmeras entrevistas com Mitchell um homem que, embora aparentemente comum, havia se tornado um verdadeiro herói popular. Sua popularidade repentina foi provocada por um escândalo, o misterioso desaparecimento de sua esposa, Lindsay Wilson. Um dia, ela saiu de casa sem deixar rastros, deixando para trás 2 filhos pequenos. Seu marido, desesperado, apareceu na televisão preocupado e abandonado, suplicando para que ela reconsiderasse e voltasse para casa. Durante esse tempo, ele compartilhou detalhes da vida conjugal, ocasionalmente falando desfavoravelmente sobre sua esposa. Ele acreditava que o comportamento dela era motivado pelo desejo de uma vida livre e extravagante. Mitchell mencionou ter visto sua antiga amada dirigindo pela cidade em um carro caro, embora ela tenha apenas passado rapidamente. Ele achava que, provavelmente, a mãe em luto havia deixado seus filhos para ficar com um noivo rico. Apesar da imagem retratada na TV, na realidade, ele estava desfrutando de uma vida de solteiro. Como resultado, uma parte da população simpatizava com o homem solitário, oferecendo-lhe atenção e apoio, enquanto a outra parte duvidava dele e o suspeitava de um crime horrendo. Enquanto Mitchell desfrutava da atenção generalizada, as autoridades continuavam a procurar pela mulher desaparecida. Sua persona não inspirava confiança e havia complicações no caso. De acordo com os parentes e amigos de Lindsay, o relacionamento do casal era diferente do que seu marido alegava. Todos que a conheciam a consideravam uma esposa fiel e uma mãe carinhosa, portanto, estavam convencidos de que algo terrível devia ter acontecido com Lindsay. Caso contrário, ela teria entrado em contato há muito tempo. A suspeita aumentou com as palavras de Mitchell durante um famoso programa de entrevistas. Quando o apresentador perguntou se ele havia tirado a vida de sua esposa, Mitchell respondeu que não responderia a uma pergunta tão indecente. Em seguida, ele fez uma pausa e acrescentou: "E espere e veja." O que o marido e pai exemplar estava insinuando? Talvez ele soubesse mais do que estava compartilhando ou estivesse tão confiante em sua inocência que estava apenas esperando tudo se encaixar. Essa é uma história chocante sobre as terríveis consequências da Síndrome de Estocolmo. O termo se refere ao vínculo traumático entre um agressor e uma vítima, resultando em a vítima simpatizar com seu agressor e muitas vezes defender e justificar suas ações. Há uma década, esse fenômeno era examinado sob a ótica do relacionamento entre um criminoso e um refém. No entanto, hoje, é amplamente reconhecido no contexto das relações domésticas, explicando o comportamento de um cônjuge que suporta abusos físicos e emocionais por parte do parceiro. Normalmente, a esposa adota o papel de vítima e o marido, o de tirano. Na maioria dos casos, a síndrome de Estocolmo doméstica surge entre indivíduos com uma mentalidade de sacrifício, atraindo personalidades narcisistas que desejam curar e capacitar, garantindo que seus algozes não se sintam sozinhos, prontos para compartilhar sua dor. Não vamos nos aprofundar demais na psicologia, a essência permanece a mesma. Frequentemente, aqueles que se tornam vítimas de abuso são pessoas bondosas e empáticas. Lindsay Wilson era uma delas, uma jovem que queria amar e ser amada. Seu principal erro foi não reconhecer o objeto de sua adoração a tempo e, à medida que o tempo passava, ela lutava para escapar de seu relacionamento codependente. Aos 17 anos, Lindsay descobriu que estava grávida. Criada em uma família grande e carinhosa, ela nunca havia imaginado se tornar mãe tão cedo. Ela não estava emocionalmente preparada, mas o fato de seu namorado, com quem ela estava desde os 13 anos, ter fugido assim que soube da paternidade iminente a abalou profundamente. Lindsay conhecia muito bem as demandas físicas e financeiras da maternidade. A família Wilson,
embora amorosa e unida, frequentemente enfrentava desafios financeiros para sustentar seus filhos. Seus pais trabalhavam incansavelmente. Portanto, quando Lindsay conheceu Mitchell, 5 meses após descobrir a gravidez, ela considerou isso um presente do destino. Mitchell, um jovem de 20 anos, agia como um verdadeiro cavalheiro, sendo atencioso e cuidadoso. O mais importante, sua condição delicada não o afastava. Mitchell garantiu a ela que havia se apaixonado à primeira vista e queria passar sua vida com ela, criando o filho como se fosse seu. Naquela época, ele ganhava bem e até começou a trabalhar horas extras para que sua amada não precisasse de nada. Os pais do jovem casal ficaram chocados quando eles anunciaram sua decisão de se casar. Eles acreditavam que o relacionamento de 5 semanas não havia resistido ao teste do tempo e das circunstâncias, e, portanto, não poderiam celebrar genuinamente a união. Para eles, a única coisa que os parentes de Lindsay notaram foi que a antiga alegria e boa saúde dela haviam retornado. Ao mesmo tempo, o novo namorado parecia excessivamente doce, até mesmo enjoativamente educado. No final, ninguém interferiu no casamento, mantendo suas dúvidas para si mesmos. O casamento aconteceu em agosto de 1995, em um círculo familiar restrito. A maioria dos convidados era do lado da noiva, enquanto o lado do noivo estava representado por no máximo 5 pessoas, seus pais, um irmão e 2 amigos. Durante a celebração, Lindsay estava extasiada, acreditando que havia ganhado na loteria da vida. No entanto, as inquietações dos parentes de Lindsay se tornaram mais intensas quando, ao final da noite, os recém-casados tiveram uma discussão. O conflito aconteceu diante de todos. Algo desagradou Mitchell, e ele começou a gritar alto. É improvável que a razão fosse significativa ou adequada para tal reação. Durante a discussão, ele agarrou sua nova esposa pela mão e começou a sacudi-la, o que parecia mais do que estranho e ameaçador. Lindsay tentou acalmá-lo. Quando as emoções se acalmaram, o homem pediu desculpas a todos e depois minimizou o incidente, enfatizando que era apenas nervosismo devido ao estresse do feriado. Naquele momento, a garota não deu a devida atenção à situação e rapidamente esqueceu o ocorrido. No entanto, na realidade, isso se tornou um dos sinais de alerta em seu relacionamento tóxico. No dia 5 de fevereiro de 1999, uma assistente social relatou oficialmente o desaparecimento de Lindsay, expressando preocupação por não conseguir contatar sua cliente. Lindsay havia buscado apoio psicológico durante um curto período de sua vida juntos devido a incidentes recorrentes de violência doméstica e corajosamente relatou a situação em casa. Após sua revelação, a assistente social vinha monitorando a jovem família. Ela informou à polícia que não conseguia entrar em contato com a senhora que há várias semanas. Todas as vezes que visitava a casa, o marido de Lindsay atendia a porta e também era o primeiro a atender qualquer ligação telefônica. A dedicada assistente mencionou que solicitava repetidamente falar diretamente com Lindsay, mas recebia desculpas evasivas. Durante suas visitas, ela deixava seus dados de contato, mas Lindsay nunca retornava as ligações. A assistente social achou essa situação insegura e solicitou uma verificação de bem-estar. As autoridades responderam ao relatório e visitaram o endereço, mas também não conseguiram falar com Lindsay. Seu marido, Mitchell, explicou que não via sua esposa em casa há muito tempo, mas não a considerava desaparecida. Segundo ele, na véspera de Natal, Lindsay havia ido a uma festa com uma amiga e voltado para casa cedo pela manhã, um pouco embriagada. Eles tiveram uma discussão, depois da qual Lindsay fez as malas e saiu sem se despedir das crianças. Ele alegou que ela o havia deixado por outro homem e não queria mais nenhum contato. A busca por Lindsay começou. Durante as conversas com seus parentes, os oficiais souberam que ela foi vista pela última vez pela família em 11 de dezembro, parecendo estar de bom humor e com boa aparência, e seu comportamento era normal. A família estava acostumada ao casamento problemático de Lindsay.
A mãe de Lindsay também relatou que tentou várias vezes entrar em contato com a filha no dia 24 de dezembro para combinar uma visita e entregar presentes de Natal aos netos. Sem conseguir falar com Lindsay, ela decidiu visitar a casa pessoalmente. Naquele dia, Mitchell atendeu à porta com as crianças e disse que sua esposa havia saído com amigos e a acusou de infidelidade. No entanto, a senhora Wilson há muito tempo aprendeu a não levar as palavras de seu genro ao pé da letra. Depois de entregar os presentes às crianças, ela foi embora. Os detetives acharam estranho que ninguém estivesse preocupado com o bem-estar da jovem por 2 meses. No entanto, havia uma explicação. Todos sabiam que Mitchell restringia as interações de sua esposa com o mundo exterior, até mesmo com parentes próximos. Eles já haviam tido dificuldades em se comunicar com ela anteriormente, então era plausível que Lindsay desaparecesse por um tempo. No entanto, isso não significava que eles não estivessem preocupados com ela. A notícia os alarmou. Todos afirmaram que ela não bebia e levava uma vida modesta. Além disso, seu marido a havia proibido de ter qualquer contato com o mundo exterior, muito menos encontros com amigos e conhecidos. Tudo que o senhor que contou à polícia contradizia seu perfil de caráter, despertando as suspeitas dos investigadores. Parecia improvável que Mitchell simplesmente deixasse sua esposa ir e que Lindsay abandonasse seus filhos com um marido tirânico. No entanto, a situação exigia uma investigação minuciosa. Para isso, a polícia conversou com todos os conhecidos de Lindsay e tentou encontrar alguém que a tivesse visto após o encontro familiar. Eles também interrogaram vizinhos e solicitaram imagens de vigilância do complexo residencial onde o casal morava e dos arredores. Infelizmente, todas as imagens já haviam sido apagadas quando o desaparecimento de Lindsay foi notado. No entanto, outra data foi descoberta, quando ela foi vista pela última vez pessoalmente, em 15 de dezembro. Ela estava na agência dos Correios local enviando várias cartas e cartões postais, como de costume. Sua irmã mais velha também admitiu que se encontraram naquele dia. Lindsay havia visitado, apesar da desaprovação de Mitchell. As irmãs tomaram chá e conversaram brevemente, após o que Lindsay acompanhou a visita. No caminho, ela deslizou um bilhete na mão da irmã e pediu que ela lesse mais tarde. A irmã colocou o bilhete na bolsa e, na correria dos dias, acabou esquecendo-se dele. Lamentavelmente, a irmã mais velha não conseguiu encontrá-lo mais tarde, e seu conteúdo permanece desconhecido. Após aquele dia, ninguém viu Lindsay novamente. Durante vários meses, os investigadores tentaram se apegar a qualquer informação. Eles começaram a suspeitar que ela já não estava mais viva, pois não havia dado sinais de vida por tanto tempo. Não podiam acusar Mitchell sem provas suficientes. No entanto, quanto mais aprendiam sobre a história de vida do casal, mais fortes eram suas suspeitas. Pouco depois do casamento, Mitchell e Lindsay decidiram se afastar dos pais. Eles alugaram um apartamento em Southport. Algum tempo depois, Lindsay deu à luz uma filha chamada Robin. A única sombra sobre a alegria do novo bebê era o temperamento volátil de seu padrasto. Após a mudança, a jovem esposa experimentou plenamente os humores instáveis de seu marido. Em um momento, ele poderia estar brincando e rindo, no outro, se tornava desequilibrado e agressivo. Tentando manter uma paz frágil em casa, ela não percebeu o quanto havia se submetido completamente à vontade dele. Ele controlava cada passo que ela dava e fazia uma cena sempre que ela não atendia o telefone ou não respondia a uma chamada. No entanto, brigas acaloradas eram frequentemente seguidas por reconciliações apaixonadas. Mitchell se ajoelhava, implorava por perdão e professava seu amor. Por um tempo, parecia que a paz havia retornado à família, mas então o ciclo recomeçava, de conflito, reconciliação, repetição. Lindsay começou a perder a percepção do homem que amava. Ela frequentemente contava aos parentes sobre o que estava acontecendo. Eles aconselhavam a voltar para casa e acabar com seu sofrimento, mas era difícil para a jovem admitir seu erro.
Em uma entrevista, os Wilsons mencionaram que ela sempre vivia com pensamentos do passado. Cada vez que seu marido garantia que mudaria e tudo ficaria bem, como uma esposa amorosa, ela queria acreditar nele e esperava que ele voltasse a ser como antes, gentil e carinhoso. Enquanto isso, Mitchell apertava cada vez mais o controle. Ele proibiu sua esposa de sair sozinha à noite e, eventualmente, restringiu que ela estivesse em qualquer lugar sem ele. Ele tinha ciúmes de cada movimento dela, mas ele mesmo era visto em relacionamentos duvidosos. Uma vez, Lindsay confidenciou à sua irmã mais velha que suspeitava de infidelidade por parte de seu marido. Ela contou sobre uma mulher que veio à sua casa procurando por ele e ficou muito surpresa ao saber que ele era casado. Naquele dia, outra briga eclodiu, mas dessa vez escalou para a violência física. Gradualmente, o abuso físico se tornou parte da vida deles. Para impedir que sua esposa reclamasse dele e manchasse sua reputação, o homem começou a limitar as interações dela, começando com vizinhos, amigos e conhecidos, e depois com a família. Apesar de estar infeliz, Lindsay ainda tentava manter contato em segredo, temendo ser descoberta e punida. Ao mesmo tempo, apesar dos problemas evidentes, Lindsay continuava com Mitchell. Além de seus sentimentos, o conforto material que ele proporcionava também era um fator. Ele ganhava bem, sustentando-a e a filha, pagando as contas. Ela realmente não faltava nada financeiramente. A era de viver em uma gaiola dourada chegou ao fim para a senhora aqui quando ela descobriu que estava grávida novamente. Naquele momento, ela tinha certeza de que não queria mais filhos. É justo notar que Mitchell era bom com sua enteada, até a amava. No entanto, Lindsay considerava as circunstâncias atuais desfavoráveis para trazer outro filho ao mundo e decidiu interromper a gravidez. Quando seu marido soube disso, ele ficou furioso, proferindo insultos e intimidando-a fisicamente. Naquela mesma noite, ela fez as malas, levou sua filha e voltou para a casa dos pais. Sua família suspirou de alívio. Lá, ela continuou com a gravidez, conforme havia planejado. Com o tempo, no entanto, ela começou a sentir falta do marido. Ele não a deixava em paz, ligando frequentemente e implorando para que ela voltasse. Mitchell tentou de tudo para provar que havia mudado. Eventualmente, ele conseguiu convencer Lindsay. No início, tudo correu bem e parecia que seus velhos sentimentos haviam retornado. Os que estavam esperando outro filho. Essa paz durou 6 meses, até que Mitchell teve um grave ataque de raiva. Felizmente, ele não direcionou sua fúria à esposa grávida, mas descontou no apartamento. Ele quebrou tudo o que via, destruiu móveis, arrancou portas das dobradiças e até manchou as paredes com sangue e restos de comida. Ele jogou a televisão pela janela e destruiu o carro estacionado do lado de fora. O proprietário exigiu não apenas compensação pelos danos e reparos, mas também que eles desocupassem o apartamento. Essa situação agravou a posição financeira da família, exigindo despesas adicionais. Como resultado, o casal teve que contrair um grande empréstimo e se mudar para um apartamento mais modesto. Em outubro de 1997, nasceu o filho deles, Jack. O pai adorava o menino, no entanto, o relacionamento entre os cônjuges tornou-se cada vez mais tenso. Ao longo de sua vida de casados, Mitchell frequentemente saía de casa, às vezes por alguns dias, outras vezes por uma semana, muitas vezes por razões triviais ou fabricadas. Lindsay havia se acostumado ao comportamento do marido, mas quando ele abandonou novamente, ela pediu o divórcio e voltou para a casa dos pais. Aparentemente, ela percebeu que não conseguia lidar com a separação sozinha, então ela procurou uma organização de caridade local que ajuda mulheres em situações de vida difíceis. Eles ajudaram a encontrar uma moradia subsidiada em outra cidade. Lindsay temia que Mitchell descobrisse seu novo endereço ou número de telefone, então ela tomou medidas para se distanciar dele. Depois que ele fez várias ameaças, ela até obteve uma ordem de restrição com a ajuda da polícia.
Com a ajuda de um terapeuta, ela começou a reconstruir sua vida. Ela começou a escrever um diário onde documentava sua vida e experiências, com a intenção de deixar para seus filhos para que eles nunca repetissem seus erros. As anotações confirmaram as alegações dos parentes sobre a dinâmica difícil dentro da família. Apesar de suas precauções, Mitchell descobriu seu número de telefone e começou a ligar incessantemente, exigindo ver seu filho. Com sua recém-descoberta liberdade, Lindsay se sentia solitária e, após um curto período, não resistiu à persistência dele. Eles começaram a se comunicar e a se encontrar novamente e, eventualmente, voltaram a morar juntos. A mãe de 2 filhos sentia-se envergonhada de admitir sua própria fraqueza, então não contou a ninguém sobre isso. No entanto, o segredo foi revelado, e parentes e amigos ficaram chocados e desapontados com a reunião com o tirano. Eles não conseguiam entender por que ela o havia aceitado de volta em sua vida. Mitchell continuou impopular entre os parentes de Lindsay. Eles também não queriam nada com ele. No final, a comunicação quase cessou. Apesar de todos os esforços, Lindsay repetidamente retornava ao relacionamento abusivo, e assim seu círculo não via mais sentido em tentar salvá-la. Eles aceitaram a situação e se afastaram. No entanto, dessa vez, sua decisão se mostrou fatal. No início da investigação sobre o desaparecimento de Lindsay, o Sr. que foi inicialmente útil nos esforços de busca. No entanto, à medida que o caso ganhava atenção da mídia, seu foco mudou drasticamente. Ele transformou sua desgraça em um espetáculo público, tornando-se uma figura midiática no processo. Enquanto Mitchell convidava mais jornalistas para sua casa, suas aparições na mídia começaram a parecer menos genuínas, com os espectadores frequentemente notando um sorriso no rosto dele. Os pais de Lindsay consideravam seu genro envolvido no desaparecimento da filha, e os detetives também o viam como o principal suspeito. No entanto, a falta de evidências diretas amarrava as mãos deles. Buscas foram realizadas não apenas na casa do casal, mas em toda a área. Após uma pergunta provocativa durante uma entrevista na televisão, o antagonista tornou-se ainda mais audacioso, chegando a declarar que chegaria o momento em que a família de sua esposa teria que pedir desculpas por suas suspeitas. Na véspera do feriado, o senhor que enviou um cartão postal ao investigador principal do caso, anexado a ele estava um pacote de tintura de cabelo. Em vez de uma saudação festiva, Mitchell escreveu: "Espero que isso cubra seus cabelos grisalhos e lhe dê um pouco mais de confiança", zombando do detetive e exibindo sua própria arrogância. Na mídia, ele já havia desempenhado o papel de vítima, não apenas de infidelidade conjugal, mas também de tratamento severo pelas autoridades. Para colocar esse arrogante em seu devido lugar, a equipe de investigação deu uma entrevista, sem revelar todos os detalhes do caso, mas insinuando que o famoso homem de família não era quem ele afirmava ser. Em fevereiro de 2000, Mitchell que se viu no centro de um escândalo. Tornou-se conhecido que ele havia falsificado a assinatura de sua esposa para receber benefícios sociais, servindo como mais uma prova indireta de seu envolvimento no desaparecimento de Lindsay e na suposta morte dela. Os investigadores queriam se agarrar a um motivo financeiro. No entanto, a popularidade do suspeito funcionou a seu favor. Muitos apoiadores surgiram, argumentando que, como pai solteiro, ele tinha todo o direito de receber assistência financeira. Essas circunstâncias dificultaram a capacidade dos detetives de apresentar as acusações que desejavam. No entanto, eles conseguiram acusá-lo de fraude. O senhor que foi levado a julgamento por fraude de benefícios e foi considerado culpado, sendo sentenciado a 1 mês de serviço comunitário. Desta vez, Mitchell não conseguiu sair ileso. A falsificação da assinatura de sua esposa desaparecida parecia mais do que suspeita. O número de comentários irritados aumentou. Eventualmente, a paciência do homem se esgotou e ele começou a atacar, culpando a mídia por invadir sua vida pessoal. O caso do desaparecimento de Lindsay que poderia ter permanecido sem solução, se não fosse por uma pista descoberta por acaso.
Em 1º de junho de 2000, um frequentador do parque notou seu cachorro agindo de forma estranha perto da montanha-russa em um parque de diversões da cidade. O animal descobriu restos humanos. Especialistas foram chamados ao local e os restos foram enviados para exame forense, que revelou que eram partes de um torso feminino. Testes genéticos confirmaram que pertenciam a Lindsay que estava desaparecida há muito tempo. Essa descoberta revitalizou a investigação, deixando claro que Lindsay havia sido vítima de um crime brutal. O foco agora era encontrar o autor. Em 7 de junho, Mitchell foi levado para interrogatório. Os detetives estavam determinados, e após mais de 36 horas de interrogatório intermitente, o suspeito cedeu à pressão e confessou. No dia 15 de dezembro de 1998, após se encontrar com sua irmã, Lindsay informou ao marido que queria o divórcio. Desta vez, ela estava decidida. Segundo que, essa notícia o enfureceu, levando-o a atacá-la e estrangulá-la. O incidente ocorreu na frente dos filhos. Ele então escondeu seu corpo sem vida no quarto deles, tapando a abertura sob a porta para mascarar qualquer odor. Percebendo que não poderia se livrar do corpo sozinho, ele pediu a ajuda de seu irmão, Elliot, um açougueiro, pensando que ele poderia ajudar. Elliot hesitou inicialmente, mas acabou sendo persuadido por Mitchell. Enquanto as crianças brincavam no quarto ao lado, eles desmembraram o corpo de Lindsay e depois espalharam seus restos pela cidade. Durante sua confissão, o assassino não expressou remorso ou empatia. Em vez disso, parecia orgulhoso de suas ações, afirmando que, sem sua confissão, eles nunca teriam provado sua culpa. No dia seguinte, ele levou os investigadores aos outros locais onde havia escondido os membros dela. Infelizmente, a cabeça e uma mão nunca foram recuperadas. A comparação forense confirmou que os restos pertenciam a Lindsay. Não havia dúvidas sobre a culpa de Mitchell. O julgamento dos irmãos que ocorreu em janeiro de 2001. Os procedimentos judiciais foram rápidos e diretos. Mitchell foi considerado culpado de assassinato em 1º grau e sentenciado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 17 anos. O psiquiatra nomeado pelo tribunal observou que o réu apresentava todos os sinais de ser um narcisista com tendências sádicas. Seu irmão, Elliot, recebeu uma sentença de 7 anos por seu papel em ocultar o crime. Os filhos de Lindsay foram acolhidos por seus avós maternos, que lhes deram o sobrenome Wilson. Apenas 3 meses após a sentença ser proferida, outra tragédia atingiu a família Wilson. Um dos irmãos mais velhos de Lindsay, incapaz de lidar com o choque, tirou a própria vida no sótão da casa da família. Em sua carta de despedida, ele escreveu que não via sentido em continuar em um mundo tão cruel e desejava se reunir com sua irmã. Desde 2017, Mitchell que é elegível para a liberdade condicional. No entanto, até janeiro de 2023, seus advogados tiveram o pedido negado 3 vezes. Os Wilson, incluindo os filhos de Lindsay, estão preocupados com a possibilidade de o assassino ser eventualmente liberado. Consequentemente, eles iniciaram uma petição para que ele permaneça encarcerado. Enquanto as vozes da família da vítima forem consideradas, o criminoso continuará cumprindo sua sentença. Independentemente disso, nenhum castigo pode trazer Lindsay de volta. Em uma entrevista, o Sr. Wilson mencionou ter ouvido rumores de que seu ex-parente havia tentado tirar a própria vida. Ele acrescentou que espera sinceramente que o assassino tente novamente e tenha sucesso desta vez. A experiência mostra que a maioria das mulheres com síndrome de Estocolmo doméstica tenta se adaptar a seus agressores ao longo da vida. Mesmo quando suas famílias vêm em seu auxílio, elas continuam a agir contra seus próprios interesses. Em tais casos, apenas uma profunda autorreflexão em psicoterapia a pode ajudar. Se a vítima não chegar a reconhecer a imprudência de suas ações, o fim do relacionamento será trágico. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.
Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.